Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horário vocês estarão assistindo essa aula. Professor Rafael falando, vamos aí para mais uma aulinha de ciências, aula hoje sobre hereditariedade e gametas. Então vamos que vamos. Tal pai, tal filho, né? Então, segundo a estrofe 28 do canto terceiro de um dos poemas mais famosos da literatura portuguesa, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, publicado em 1572. Quando chegado ao fim de sua idade, o forte e famoso húngaro extremado, forçado à fatal necessidade, o espírito deu a quem lhe tinha dado, ficava o filho em tenra mocidade, em quem o pai deixava o seu translado, quem do mundo os mais fortes igualava. Que tal pai, tal filho se esperava. Então, tal pai, tal filho se esperava, Os Lusíadas, importante obra aí da nossa literatura, né? Luís Vaz de Camões, acho que até tem esse livro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. As Lusíadas. Livro bom. Vocês leem aí, interessante. Só que nem aula de português não, vamos voltar para ciências. Então, primeiras ideias, né, sobre a herança biológica, né? Então, no poema Os Lusíadas, vê-se que, né, o primeiro registro dessa expressão popular no poema aparece referindo-se a Dom Afonso Henrique, que foi o primeiro rei de Portugal e que teria herdado a coragem de seu pai, né? Então, desde tempos passados, né, acreditava-se que os filhos herdavam características dos pais. Só que o pessoal não sabia explicar isso aí de uma forma muito interessante. Mas como características hereditárias são transmitidas de pais para filhos? Essa era a grande dúvida que se tinha. Então, perguntas como essa sempre foram alvo de muita especulação desde o início das civilizações e tem despertado a curiosidade do ser humano, até hoje, né? Embora isso já tenha sido desvendado pela ciência. Então, as origens da genética. Né? Lembrando aí, genética é uma área da ciência que vai estudar, né, a hereditariedade. Então, vamos lá. Nós temos a herança biológica, né? Que ela sempre desafiou a curiosidade das pessoas desde a pré-história, e o conhecimento empírico, né, que permitiu a produção de diversas plantas para o cultivo e a seleção de animais domésticos. Então, selecionar plantas, senso comum, selecionar animais. Então, antigamente, quando os seres humanos começaram a domesticar animais e a domesticar plantas também, para dar origem aos animais que nós temos hoje domesticados e às plantas domesticadas também, que eram bem diferentes naquela época, o que era feito? Era feita uma seleção. Então eles selecionavam tanto os animais quanto as plantas que tinham características que interessavam a eles. E essa seleção ela foi fazendo com que essas plantas ao longo do tempo elas fossem se modificando. Até chegar hoje em dia, por exemplo, os cachorros. Hoje em dia a gente tem nós temos essa quantidade aí enorme de raças de cães devido à seleção. O pessoal ia selecionando as características que eles queriam ter em uma determinada raça. E aí eles iam cruzando, cruzando e ia refinando essas características. A mesma coisa são com plantas, mesma coisa. Então, isso é um processo aí que ele já vem desde a pré-história. Aí, na atualidade, a seleção de plantas e animais também pode trazer sérios problemas para a vida das pessoas, como o que aconteceu com a introdução do caramujo africano, né? Então, aqui no Brasil, eles introduziram o caramujo africano como uma alternativa para o escargot, uma coisa que eu nunca vou entender porque brasileiro não come escargot. Quem come escargot é francês, eu não sei de onde diabos tiraram essa ideia e ainda pegaram um caramujo africano que não serve nem para isso. Introduziram aqui no país e aí virou uma praga e tá aí, acabando com tudo. E se vocês quiserem saber mais coisa aí, só acessar aí o Ciência Hoje. Os filósofos gregos e hereditariedade. Esse debate aí sobre hereditariedade, ele começa a ganhar força na Grécia Antiga, né? Os filósofos, eles começam, né, a discutir, a debater, né, o que seria hereditariedade, como as características elas são passadas ou herdadas. Então, aí na Grécia Antiga, os filósofos eles divergiam com muitas ideias para explicar os mecanismos de hereditariedade. Vejamos algumas dessas ideias. Então, o pessoal acreditava em muita coisa mesmo e tinha várias explicações. Algumas um tanto engraçadas, outras bem ali dentro da linha de raciocínio correta. Então, o Alckmin ele falava o seguinte, 500 anos antes de Cristo.
Homem e mulher tinham sêmen, que originavam no cérebro. Então, olha só, interessante, né? Tanto o homem quanto a mulher eles produziam sêmen, e esse sêmen ele era originado no cérebro. Não sei como é que chegou a essa ideia aí não, mas na época era isso daí mesmo, que eles acreditavam. Já o Empedocles, né, 492 e 462 a.C., ele falava que o calor do útero era decisivo na determinação do sexo. O útero quente originava meninos e o útero frio originava meninas. Acho que ele observou ali alguns répteis ali, como tartarugas ou crocodilos, né, que a temperatura influencia a determinação do sexo. E ele deve ter trazido isso daí para biologia humana, mas, né? Anaxágoras, ele acreditava o seguinte: o sêmen ocorria apenas no homem e continha o protótipo do novo ser. Anaxágoras postulou a teoria direita e esquerda. Meninos eram gerados no lado direito e meninas no lado esquerdo. Então ele acreditava que o testículo direito gerava meninos, o testículo esquerdo gerava meninas. Até aí ele estava mais ou menos no caminho certo, no sentido de que é o homem que determina o sexo, né? Uma vez que produz espermatozoides tanto masculinos quanto femininos, mas negócio de testículo direito e esquerdo não tem nada a ver. E a questão aí do sêmen ocorrer somente no homem também, né? Então, agora essa questão aí do protótipo do novo ser, vocês vão ver que essa ideia mais à frente ela começa a ser explorada mais a fundo. Então, olha só, a genética humana e o preconceito. Diante das ideias apresentadas pelos filósofos gregos, o papel da mulher na reprodução era visto de modo inferior ao dos homens. A compreensão de que a herança biológica se baseia na transmissão de informações hereditárias contidas nos genes e de que o homem e mulher têm igual participação na continuidade da vida, abriu caminho para a queda de concepções erradas. Então, antigamente, eles achavam que a mulher, ela basicamente, ela só gerava, ela só gestacionava criança, que ela não tinha nenhuma contribuição. Quem tinha contribuição era o homem. Machismo, né? Aí tem essa questão aqui das pesquisas, livros, jornais, internets aqui, mas vocês precisam fazer não, tá? Mas saibam que esse preconceito ele é bastante forte no passado e ainda é um pouquinho, ainda tem um pouquinho aí. Depois nós vamos ter o Hipócrates, né? Que aí ele cria a teoria da pangênese. O que seria essa teoria da pangênese? Né? O Hipócrates, né, conhecido como pai da medicina, defendia a hipótese da pangênese, segundo a qual cada órgão do corpo de um ser vivo produzia gêmulas, igual planta, né? Produzia gêmulas que continham as informações hereditárias transmitidas aos descendentes. Isso explicaria as semelhanças entre pais e filhos. Aí ele falava que essas gêmulas elas ficavam no sangue e isso era transmitido ali durante o ato sexual. Tinha toda uma teoria nesse sentido aí também. Já o Aristóteles ele discordava da ideia da pangênese, né? O Aristóteles, filósofo grego que viveu em século depois de Hipócrates, escreveu um tratado sobre reprodução e hereditariedade dos animais, escrevendo 4 tipos de reprodução entre os seres vivos. A reprodução assexuada, por brotamento, então o Aristóteles ele já estava bem ali próximo, né? Já tinha um conceito de reprodução assexuada. Reprodução sexuada com cópula e reprodução sexuada sem cópula, ou seja, geração espontânea ou abiogênese. Então Aristóteles ele já estava bem próximo do que a ciência ela começa a querer estudar ali para valer ali no século XVIII. Pronunciou duras críticas à teoria da pangênese, por não explicar como seria produzida a gêmula, de características como tom da voz, jeito de andar e formas de comportamento. Então, olha só, Aristóteles ele já estava indo para a questão comportamental, né? Então, o Aristóteles ele já estava ali deslumbrando ali o que seria a genética, né? O que a genética explicaria no futuro. Então, que interessante, né? O cara já tinha um raciocínio mais à frente do tempo dele, mais avançado. As defesas de Aristóteles. Contribuição diferencial do sexo. Então, assim, ó, macho
fornecia a essência, fonte da forma e do movimento. Fêmeas fornecia a matéria básica que nutria o ser em formação. Então, mais uma vez, a mulher, a fêmea, ela estaria só contribuindo para a gestação, né? Desenvolvimento normal do feto, qualidades do pai, elas prevaleceriam, né? Então, herdava as qualidades do pai. Falhas no feto, o novo ser seria parecido com a mãe. Olha só que interessante. A visão machista, né? A gente tem que lembrar que esses caras aqui são da Grécia antiga, né? Você tem que lembrar que na Grécia a mulher não era considerada nem cidadã, né? Então faz sentido eles terem esse pensamento. Então se o moleque nascia bonitão, perfeito ali, ótimo, tinha puxado o pai. Se nascesse com algum probleminha, aí era por causa da mãe. Estranho, né? Falhas. Maiores fariam prevalecer as características dos avós. Então se o moleque nascesse deficiente ou lascado, era por causa dos avós. Excessivamente de ancestrais mais distantes, até o limite de ser gerado um ser mal formado, um monstro. Então ele também tinha uma teoria para explicar por que você tinha as deficiências e as síndromes também. Linha do texto, marcos da genética. Até o final do século XIX ocorreram poucos avanços nas ideias sobre hereditariedade. Grande parte dos naturalistas acreditavam na geração espontânea. Isso aqui acontece porque vai acontecer o seguinte: você vai ter a Idade Antiga, ali a Grécia, todo esse desenvolvimento, esse raciocínio. Aí a hora que acaba a Idade Antiga ali, que a gente vai para a Idade Média, aí você tem uma predominação ali da religião, né, do cristianismo, e aí você vai ver que esse debate aí sobre genética, hereditariedade, ele praticamente ele vai desaparecer. Como várias outras formas intelectuais, até a medicina vai praticamente desaparecer. Isso aí só vai ser retomado de novo com mais afinco ali no final do século XIX, então muito tempo depois, né? Então, esse aqui construa a linha do tempo sobre os principais avanços da genética que ocorreram no século XX, anote essa pesquisa, isso aqui não precisa fazer não, tá? Então, as bases da hereditariedade. Contribuições importantes para o conhecimento da herança biológica. Então nós vamos ter aqui o nosso amigo William Harvey. Então William Harvey ali já em 1500, médico inglês, propôs que todo ser animal se origina de um ovo. De um ovo. E ele acreditava que o ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo sêmen. O macho do macho, se opondo à geração espontânea, muito difundida na época. Na época o pessoal acreditava muito em geração espontânea, ou famosa biogênese, né, que a vida ela podia surgir da matéria bruta ou do nada. E essa teoria dele se opunha a isso. Ele era a favor da biogênese, a vida surgia a partir da vida. Aí o Nehemiah Grew, botânico inglês, sugeriu ser o grão de pólen, o elemento masculino das plantas com flores. Até então, errado não tá. Então o pessoal já começava, né, a ter um deslumbre, né, de como seriam as coisas de fato. Mas aqui, nessa época aqui, a gente vai ter um renascimento ali da ciência, até virar a ciência moderna que nós conhecemos hoje. Aí a pré-formação versus epigênese. As primeiras ideias sobre fertilização, né? Então a pré-formação ou pré-formismo afirmava que em um dos gametas masculinos ou femininos já havia um ser pré-formado, né? Então assim, essa teoria aqui ela já vai remontar lá naquela galerinha da Grécia Antiga, né? Eles se baseavam muito nisso daqui. Já havia um ser pré-formado. Duas correntes então dividiam a opinião dos estudiosos da época. Os ovistas, né, que defendiam que o ser pré-formado estaria no ovo, e os espermatistas, que o ser pré-formado estaria no esperma. Então você tinha duas linhas, né, de pensamento aqui para essa teoria da pré-formação, que lá no espermatozoide você já teria um ser pré-formado, e aí ele iria fecundar o ovo e ia se desenvolver. Já os outros, né, os ovistas lá, eles acreditavam que na verdade esse ser ele estaria no ovo e quando ele fosse fecundado ali pelo espermatozoide, ele se desenvolveria, como se o espermatozoide ele desse o que faltava para ele desenvolver ali.
Já na epigênese, essa teoria afirmava que o ovo fertilizado continha um material inicialmente amorfo e homogêneo, que iria se estruturando ao longo de desenvolvimentos do novo ser. Isso aqui os caras observaram por meio de ovo de galinha, viu? Que eles achavam que a gema ela virava um pintinho, né? A gema, com o passar do tempo, ela ia virando pintinho. Na verdade, não é isso que acontece, né? A gema ela serve de alimento para o desenvolvimento do pintinho. Pintinho, se você for olhar ali, vai ter um zigoto ali na gema. Se você for pegar um ovinho fecundado e for procurar, vai ter um pontinho branco ali, que é o zigoto. Esse pontinho branco ele vai se desenvolver e vai se alimentar daquela gema. E ele vai virar o pintinho. Mas eles achavam que era a gema que virava o pintinho. E aí eles usavam isso aí, essas observações, para formular a teoria da epigênese. Aí depois de muito tempo nós tivemos a descoberta dos gametas, né? E isso aqui, alguns avanços foram decisivos para o desenvolvimento da genética. Então nós temos esse cara que não se esqueça dele, a gente vai estudar ele muito, até no ensino médio, que é o Antoni von Leeuwenhoek, né, que ele vai descobrir que o sêmen contém estruturas microscópicas com longas caudas. Isso aqui porque os caras, né, eles inventaram ali, aperfeiçoaram o microscópio. E aí, por meio do microscópio, foi possível observar, né, os espermatozoides. Então, eles vão descobrir ali a existência dos espermatozoides. Já o Rudolf Albert von Kuliker, ele comprovou que os espermatozoides eram formados no testículo. Aí o cara estudou um pouco mais e descobriu que esses espermatozoides eram produzidos ali no testículo. E aí depois a gente vai ter o Carl Ernst von Baer, que ele estuda os gametas femininos, contribuindo para a futura compreensão dessas células. Então ele vai começar a estudar os óvulos. Então isso aqui marca a descoberta dos gametas. O que são gametas? Gametas são células germinativas. No caso da espécie humana, dos animais em geral, os machos produzem o gameta masculino, que são os espermatozoides, e as fêmeas produzem os gametas femininos, que são os óvulos ou oócitos, dependendo aí da literatura. E os gametas, eles têm um papel muito importante aqui, né? Fecundação. A partir da segunda metade do século XIX, consolidou-se a ideia de que, tanto na reprodução de plantas como na de animais, a formação de um novo ser envolvia a fusão de uma célula masculina e outra feminina. Então, isso aí foi chamado de fecundação. Então, os gametas eles se fundem na fecundação e isso aí vai formar um novo ser. Esse ser, a princípio, ele é apelidado de zigoto, no caso aí dos animais, até nas plantas também. Ele vai ser apelidado aí de zigoto, o nome dele, e ele vai se desenvolvendo até dar origem, né, a um ser que nós conhecemos aí. E aí nós vamos ter articuladores da teoria celular, né? Com a descoberta do microscópio, aí você vai ter o Theodor Schall, o Matthias Jacob Schneiden e o Rudolf Virchow. A maioria dos livros falam mais do Jacob Schneiden e do Schall. O Rudolf Virchow eles não falam tanto, mas porque esses caras aqui, né, eles foram os que criaram o postulado ali da teoria celular. E o que teria essa celular? O que seria a teoria celular? Em 1873 surgiram as primeiras descrições sobre divisão celular. As ideias e convicções de alguns cientistas levaram à conclusão de que a célula é o constituinte fundamental dos seres vivos. Então, todo ser vivo ele é formado por células. Então, faz sentido de que todo ser vivo nasça a partir de células. Aí é onde entra os gametas. Os gametas eles são células germinativas. Esse evento foi um marco na história da ciência. Isso aqui, tipo uma revolução na história da ciência. E isso aqui vai modificar tudo que existia na época, inclusive a medicina. Muda bastante aí. Organizando as ideias. Como vimos, as descobertas científicas são frutos de um trabalho de cooperação que busca conjunta entre pesquisadores. Então nunca é um cara que vai lá e descobre e revoluciona a ciência. São vários caras estudando ali ao longo do tempo e eles usam a descoberta um do outro e vão aperfeiçoando. Então vamos refletir um pouco. Você acha que a ciência proporciona um conhecimento verdadeiro aceito por todos? Isso aqui vocês vão responder no caderno de vocês e postar no grupo.
O conhecimento científico sempre traz benefício ou melhoras à vida das pessoas? E aí, o que vocês acham? Vão responder. Os cientistas são pessoas inteligentes, estranhas, que vivem trancadas em seus laboratórios? Respondam no caderno e postem no grupo, que isso aí vai valer nota. Pesquisadores notáveis, né? No Brasil, nós vamos ter muitos pesquisadores que desenvolveram trabalhos de referência mundial e contribuíram para o desenvolvimento científico. Se vocês quiserem saber mais aqui, olha no canal Ciência. O Brasil ele tem muitos pesquisadores importantes, viu? Assim, só que a gente não conhece porque o brasileiro ele tem um problema chamado analfabetismo científico. E os pesquisadores brasileiros também, eles não são muito amplamente divulgados. Infelizmente, o Brasil ele não publica, ele não produz tanto conhecimento científico quanto países europeus ou próprios Estados Unidos. Isso é muito triste, infelizmente, porque não tem muito investimento na nossa ciência. Mas nós temos grandes pesquisadores, nós temos pesquisadores conhecidos no mundo inteiro, pesquisadores bem brabos mesmo. Por exemplo, na minha área de estudo, ecologia, um dos grandes pesquisadores na época da ecologia moderna, o Aziz Absaber, ele é brasileiro, para vocês terem ideia, entendeu? O César Lattes é um físico brasileiro que quase ganhou um prêmio Nobel, só que é aquela história. Se você pegar, por exemplo, o Oswaldo Cruz, ele é um pesquisador brasileiro, famosíssimo, né? A Fundação Fiocruz é por causa dele, e ele é reconhecido mundialmente como o pai da medicina tropical, Oswaldo Cruz. Então nós temos. Só que você vai ter mais gente lá fora estudando os pesquisadores brasileiros do que a gente no Brasil estudando os nossos próprios pesquisadores. Isso é muito triste. Depois a gente vai ter a descoberta dos cromossomos, né? O que são os cromossomos? Em 1882, o anatomista alemão Walter Flemming, em 1843, descreveu como detalhes o comportamento dos filamentos nucleares durante o processo de divisão celular. Posteriormente, esses filamentos foram chamados de cromossomos. Quando você vai observar uma divisão celular, você consegue observar em algumas fases a quantidade exata de cromossomos que uma célula tem, inclusive contá-los. Isso aí já foi descoberto ali por Walter Flemming, né, no século XIX ali. Então olha só que interessante. Algumas observações merecem destaque. Verificou-se que o número, a forma e o tamanho dos cromossomos variam entre as espécies. Cada espécie ela tem uma quantidade X de cromossomos e o tamanho e a forma ele vai variar. Entre indivíduos da mesma espécie, o número de cromossomos ele vai ser sempre constante, ele vai ser sempre igual. A não ser que o cara tenha alguma síndrome ou alguma mutação, mas isso é assunto para outra aula. O conjunto de cromossomos típicos de cada espécie é denominado cariótipo. Então, quando você tem aquele esqueminha com todos os cromossomos ali montados, a quantidade, e eles estão enumerados, aquele é chamado de cariótipo. E aí, como foi que ele observou isso daqui? A mitose e os cromossomos. Ele observou por meio da divisão celular, a mitose. Walter Flemming analisou as formas e os aspectos dos cromossomos detalhadamente durante as fases da mitose. Ele observou que os filamentos cromossomos se tornam progressivamente mais grossos, separam-se em dois grupos e migram para as células filhas. Uma célula humana tem 46 cromossomos. São seres humanos, todo ser humano ele vai ter 46 cromossomos. A não ser que ele tenha alguma síndrome, alguma coisa, mas isso aí, como eu já falei, é assunto para outra aula. Com tamanhos e formas características. Então, isso aqui a gente estuda muito em célula de raiz de cebola e é muito interessante. Então, você vai ter aqui a célula quando ela começa a entrar em processo de divisão celular, a mitose, você vai ver que o núcleo ele aumenta de tamanho e os cromossomos ou cromatinas eles começam a se condensar e aí eles formam esses filamentos. Até que o núcleo ele praticamente ele desaparece, né? Ele vai desaparecer completamente. E aí elas se alinham no meio e aí vai formar essas estruturas aqui, formadas por centríolos, e eles vão puxar, esse aqui, o nosso famoso fuso mitótico, eles vão puxar esses cromossomos cada um para um lado e dividi-los. Durante esse processo aqui, você consegue contar a quantidade ali de cromossomos. Ao dividi-los, eles vão se agrupar aqui
e aí vai formar um novo núcleo. E aí essa célula vai se dividir e virar duas, né? Então nós vamos ter todo esse processo aqui. Na mitose, isso aqui são fases. Aí nós conseguimos chamar esses processos aqui de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Entendeu? Então tem todo esse processo aqui. Então olha só que interessante. Só que a gente vai estudar divisão celular mais na frente. Não precisa enlouquecer, não. Os embates da ciência. A verificação de que o número de cromossomos se mantém constante ao longo das gerações levantou uma nova questão. Se o óvulo e o espermatozoide se fundem, juntando seus cromossomos, para formar um novo indivíduo, por que o número de cromossomos não dobra a cada geração? Aí, em 1885, né, o biólogo August Friedrich Weismann, ele disse o seguinte: formulou a hipótese de que durante a formação dos gametas ocorreria uma redução no número de cromossomos para metade do número presente na célula mãe. Ele formulou essa hipótese, mas na frente essa hipótese ela vai ser provada. Então a gente tem a mitose, né, que é a divisão celular que os seres vivos fazem para aumentar o seu número de células. Mas aí nós vamos ter a meiose, que é uma divisão celular reducional. E essa meiose ela vai formar os gametas, vai formar os espermatozoides e óvulos. Né? Na mitose forma duas células, na meiose se formam quatro. E essas quatro células elas vão ter apenas metade do material genético aqui, dos cromossomos das células originais, das células mãe. Então o DNA ele é replicado, ele dobra. E aí você vai ter a meiose 1, que a princípio é semelhante à mitose, que vai formar duas células aqui parecidas com a anterior. Porém, essas duas células elas vão ter o quê? O número normal de cromossomos. Essa aqui tem o dobro, essa aqui tem o número normal. Só que essas células elas não param por aí. Elas se dividem de novo. E aí elas dividem essa quantidade aqui pela metade. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele leva metade dos cromossomos, que caso seriam do pai, e o óvulo ali, quando a mãe libera, ele tem metade dos cromossomos que caso seriam da mãe. Então, vocês aí, quando surgiram, vocês receberam metade dos cromossomos dos pais de vocês e metade dos cromossomos da mãe. E por isso que vocês vão ter características tanto do pai quanto da mãe. Ah, mas eu pareço mais com meu pai. Ah, mas eu pareço mais com a minha mãe. Ah, mas eu não pareço com ninguém. Bom, isso aí será explicado em outra aula. Calma aí. Essa questão é a questão da genética. É sobre dominância e recessividade. Aí a gente entra nos trabalhos de Mendel, que será explicado na próxima aula, porque é um pouco mais complexa essa questão aqui. Entenderam? Então é isso aí. Fiquem com Deus e Deus abençoe todos nós. Estudem afinco aí e salam aleikum.